nós gostaríamos de conversar com você, já que nós fomos tão ministrados hoje sobre descansar. Eu gostaria de falar com você sobre este tema também. Eu gostaria de falar sobre descansar em Deus, mas eu gostaria de falar na perspectiva, e que você tivesse o entendimento nesta manhã, que você pudesse entender o descanso de Deus, porém na presença de Deus. Seria descansando na presença de Deus, porque, sabe, muitas vezes, nós como igreja, estou indo muito rápido ou está tudo bem por aí? Está bem? Ok. Muitas vezes, nós vivemos e clamamos a Deus que venha, e que fale conosco, e que nos visite, mas muito mais do que uma visitação do Espírito Santo, o que nós realmente precisamos é da permanência dele. Amém, igreja? Muito mais do que uma visita do Espírito Santo esporádica ou temporária, o que nós precisamos é de viver na presença de Deus. Nós precisamos é que Deus, porque Ele está conosco, mas nós fomos ministrados isso aqui hoje, nós precisamos realmente viver no entendimento, e eu tenho visto alguns de vocês que conversam comigo, e sabe, a vida de pastor, ela é assim mesmo, nós estamos sempre demandando um pouco mais da igreja, sempre, os pastores às vezes me perguntam, está tudo bem na igreja? Eu sempre falo assim, está tudo bem, mas eu sei que pode melhorar, amém? Está tudo bem, mas a gente sabe que pode melhorar, e que pode melhorar muito, né? E alguns de vocês falam comigo, pastor, eu estou trabalhando muito, eu estou na correria, eu não tenho tempo. Alguns de vocês, e nós falávamos isto aqui, no nosso estudo bíblico de sexta-feira. Quantos vieram no estudo da sexta? Quantos nos acompanharam a ministração da pastora Zenilda todo o mês? Falou sobre fé inabalável, foi uma bênção. E nós falávamos isto aqui. Muitas pessoas vêm e chegam neste país e nos procuram, preciso de trabalho, pastor, e a gente ora e Deus dá trabalho. Aí começa a trabalhar, é uma bênção, né? Pastor, eu estou trabalhando, mas eu preciso de ganhar mais, porque está difícil, e a gente ora e ele consegue aumento, ou ele consegue bons negócios, e ele prospera. E aí, eu falava para a igreja assim, ó, nós como pastores, quantos são pastores aqui? Levanta a mão, a pastorada, essa igreja é uma bênção de pastores, né? Nós os pastores, a gente sabe, nós sabemos as famílias, as famílias que não vieram hoje, né? A gente sabe. Aí a gente depois vai para casa, eu vou comentando com a minha esposa, muitas vezes antes de chegar em casa, eu recebo o telefonema do pastor Carlos, dizendo, pastor Wagner, esta família não veio, aquela não veio, nós sabemos disso. Muitas vezes, nós sabemos inclusive por que essa família não está conosco naquele dia, ou por que faltou, mas muitas vezes também não sabemos. Então, o que a gente escuta sempre é isso, eu estou na correria, e essa correria, às vezes, afasta a pessoa da igreja. E é muito importante você congregar. É muito importante você vir à igreja. É muito importante, porque você vai deixando de vir e, consequentemente, algumas práticas na sua vida também vai mudando. Você fica sem vir à igreja, automaticamente a sua vida de oração muda, a sua vida de estudo da palavra muda, e você vai se deixando isso acontecer, e você então vai se esfriando, e você então, na correria do dia a dia, você não consegue parar para descansar em Deus, você não consegue parar para descansar na presença de Deus. E é muito interessante, porque se eu fosse dar para vocês todos os versículos da Bíblia que falam em descansar em Deus, seriam muitos. Por isso, eu gostaria de conversar na perspectiva com você, de que você tivesse hoje, então, este entendimento, de que, para que você descanse na presença de Deus, você precisa de ir à presença de Deus. Para que você vá à presença de Deus, você precisa de ter tempos de intimidade com Deus.
Isso aumenta a sua fé, aumenta a sua confiança em Deus. E quanto mais você confia em Deus, você pode descansar nele e na presença dele. Somente na intimidade da presença, Deus pode nos dar, pode nos revelar a sua vontade para nós. Sabe, somente na intimidade da presença de Deus é que nós recebemos esse descanso, que nós recebemos estas revelações de Deus para nós. Foi assim com Moisés. Moisés recebeu a lei porque ele tinha intimidade com Deus. E houve um tempo na vida de Moisés que marcou Moisés, e a gente vai falar disso hoje. Foi um tempo que marcou a vida de Moisés, porque, sabe, existia um lugar que era uma tenda, que ficava fora do arraial, que era o lugar de intimidade entre Moisés e Deus. Sabe, Moisés, eu sempre digo que depois de Jesus, foi o homem que teve a missão mais difícil de toda a Bíblia. Não sei se os meus companheiros de ministério estão de acordo comigo. Sabe, porque Moisés, ele precisava de passar tempo com Deus. Moisés precisava de ter revelações de Deus. Porque ele vivia com toda aquela congregação em cima, e pedindo e reclamando, e Moisés só podia ter abrigo e descanso na presença de Deus. Por isso, tinha esse lugar de intimidade, para ele estar a sós com Deus, para entender o propósito de Deus, não só para ele, porque nós os pastores, nós não buscamos somente o propósito de Deus para a nossa vida. Mas nós estamos, às vezes, até muito mais focados no propósito de Deus para a vida da igreja. Sabe? Muito mais focados no propósito de Deus para a sua vida. E se já não é tão simples assim, entender o propósito de Deus para a nossa, precisamos de ter, então, muito mais intimidade com Deus para entender o propósito de Deus para a vida de cada um de vocês. Vamos à palavra de Deus, vamos ler a Bíblia em Êxodo. Tudo o que acontecia na vida do povo de Deus era fruto da intimidade de Deus com Moisés. Todas as revelações eram desta maneira. E Deus falou para Moisés, e Deus já tinha falado para Moisés assim, ó: quem vê a minha face não viverá. Aí quando nós chegamos em Êxodo 33, versículo 20, vai dizer assim, ó: e disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. A presença de Deus, aonde nós encontramos esse descanso, para Moisés era um fato de risco. Porque Deus estava falando para ele: olha, se você quiser ter descanso, se você quiser receber revelação, se você quiser saber o teu propósito para você e para o meu povo, se você quiser passar tempo comigo, de intimidade comigo, você vai ter que correr risco. Risco de vida neste caso. Mas nós não estamos tão dispostos assim a correr riscos. Sabe, e a palavra de Deus está dizendo para você nesta manhã é isso: você, para ter intimidade, para descansar na presença de Deus, você precisa de correr riscos. Você precisa de correr risco, mas Moisés, ele corria riscos de morrer, porque ele sabia que valia a pena ir à presença de Deus. Porque quantas vezes, não sei se já aconteceu com você, você vai a essa presença de Deus, e você vai ali na intimidade com Deus, e todo o seu eu cai. Já aconteceu com você isso? Sabe, o seu eu fica, não é nada. Você, quando está na intimidade com Deus desta maneira, então, todo o seu armamento que você trazia, todo o seu egoísmo, egocentrismo, o orgulho, tudo cai naquele momento que você fica com Deus, e somente com Deus, e Moisés precisava disso, e os pastores precisam disso, e a igreja precisa disso, e o povo de Deus precisa disso. A gente precisa disso, sabe? E ele correu riscos por isso. Se a igreja não tem a presença de Deus, em qual presença a igreja está? Se a igreja não descansa na presença de Deus, em qual presença a igreja então estará descansando? Sabe,
quando você vai dessa maneira na presença de Deus, e tudo, sabe, e tudo aquilo que você trazia de eu, de orgulho, tudo isso cai. Quando você está assim, na presença de Deus, e você entende que tudo isso precisa de morrer, era esta morte, sabe? Era esta morte, sabe, tudo isso precisa de morrer, porque se isso não morrer, você não dá lugar ao novo que vai nascer. E ele sabia disso, e ele corria risco, mas ele quis correr risco. Quando você vive nesse entendimento, então você vai entender João 12, 24, que diz: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele dá muito fruto. A presença de Deus, quando nós vamos aí, e nós temos esse entendimento, então depois nós saímos dessa presença de Deus tão transformados e tão renovados, que você foi à presença de Deus, entendendo que você, do jeito que você estava, você não podia frutificar nada, mas quando você sai daí, você sai realmente disposto a produzir frutos para o reino de Deus. É a presença de Deus que nos dá esse descanso que a gente cantou hoje aqui. Sabe, que a gente cantou esse tempo de adoração hoje, irmãos, eu não queria que parasse. Eu não queria que parasse, sabe? Mas se a gente não parar, eu já sei que você ia ficar olhando no seu relógio. Sabe? Então, é essa presença maravilhosa de correr riscos, que faz com que eu e você possamos ter o entendimento de diferenciar as presenças na nossa vida. O que é presença de Deus para nós? E o que não é presença de Deus? Porque o que é presença de Deus traz descanso. O que não é presença de Deus traz conflito. E a gente precisa de viver no entendimento, de saber diferenciar uma coisa da outra. Moisés sabia bem disso. Moisés sabia diferenciar as presenças. Lembre-se que na última vez que Moisés viu o Faraó, teve uma conversa com o Faraó, sabe? E Faraó disse para Moisés assim, guarde-se de que eu não te veja mais, porque no dia que eu te ver, você vai morrer. Faraó disse para Moisés: guarde-se de que eu não te veja mais, Moisés. Porque ele estava tão furioso com Moisés, ele estava tão desesperado com tudo aquilo que Deus estava fazendo, que ele disse isso a Moisés, em Êxodo 10, 28 e 29, e disse-lhe Faraó: vai-te de mim, guarda-te de que não te veja mais o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Sabe o que foi que Moisés disse para Faraó? Disse Moisés: bem dissestes, eu nunca mais verei o teu rosto. Isso é saber diferenciar a presença de Deus que te dá descanso e as presenças que te trazem conflitos. Muitas vezes você está em conflito porque você não vai à presença de Deus. E se nós, crentes, cristãos, que confessamos a Cristo, não vamos à presença de Deus para ter estas revelações de Deus, a gente vai continuar vivendo em conflito. A gente vai continuar tendo dificuldade para tomar as nossas decisões, porque o nosso dia a dia demanda decisões, sim ou não? O nosso dia a dia demanda decisões, e quantas vezes você tem que tomar uma decisão, que você não tem nem muito tempo de conversar e meditar naquilo. Se você está na presença de Deus, então Deus vai estar te guiando em todas as suas decisões. Isto então que aconteceu com Moisés foi saber diferenciar as presenças. Você disse bem, Faraó, eu nunca mais verei o teu rosto, porque a tua presença não tem nada para me oferecer. A tua presença não me dá garantias de nada. Agora, com a presença de Deus, a atitude de Moisés foi outra. Êxodo 24, não temos tempo para ler tudo. Alguém tomou o meu tempo hoje? Glória a Deus. O Espírito Santo tomou o tempo então. Irmãos, veja bem, em Êxodo 24, Moisés com Deus foi diferente.
Porque no versículo 12, Deus vai dizer, então disse o Senhor a Moisés, sobe ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué seu servidor e subiu ao monte de Deus. Olha, aí depois você vai lendo mais embaixo, vai dizer assim, e subindo Moisés ao monte, a nuvem o cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor é como um fogo consumidor. Por isso que eu estou te falando, sabe, que Moisés sabia que ele estava correndo risco de vida por aí, ali, era fogo consumidor. E Deus já tinha falado, mas que homem insistente em ver a Deus foi Moisés, pastora. Que cara louco, ele sabia que se ele visse Deus, ele ia morrer, porque a palavra de Deus diz, ninguém vem à minha presença e vê o meu rosto e pode viver para contar a história, mas Moisés queria, porque queria ter este tempo com Deus, e ele foi lá, e ele ficou lá, era fogo consumidor, mas ele foi lá, e ele ficou lá 40 dias, entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte por 40 dias e 40 noites, diz a palavra de Deus, ele tinha que correr o risco de entrar na presença de Deus, sabe, não importa se a gente vai morrer nesta presença, se o meu orgulho vai cair, se eu vou ter um entendimento, depois que chegar nessa presença, que eu tenho que chegar na igreja às 10h20, e eu vou chegar, eu vou chegar aí às 10h20, sabe, não importa se eu vou nessa presença de Deus e eu vou ter o entendimento que este trabalho, em vez de ser bênçãos para a minha vida, está tomando o meu tempo com Deus, sabe, e parece que está sendo bênção no campo financeiro, mas no espiritual está destruindo a sua família, aí você vai dizer assim, eu vou ter que mudar aqui também. Sabe, não importa se você vai à presença de Deus e a revelação que você vai receber aí vai mudar completamente o curso da sua vida ou da sua atividade, do que você está fazendo no momento, mas você tem essa consciência de que você vai estar nessa presença, porque não importa, você precisa de estar nesta presença, se trata de entrar na presença e permanecer na presença, até receber na verdade a revelação que você precisa para a sua vida. É disso que se trata. Estar nessa presença onde não importa nada, não importa, sabe, Moisés esteve lá, não importou nem o alimento. Sabe, 40 dias, e quando não, eu vou ficar aqui. Porque é aqui que está Deus, e sabe, o que a gente quer é Deus, e o que a gente precisa é de Deus. Ele tinha que correr o risco, ele sabia que ia receber aquela revelação tão importante para ele. Ele ia receber a lei, e a lei ia mudar o curso de toda a história. Somente Moisés podia fazer isto, porque o Senhor tinha dito para Moisés, Êxodo 33:5, o Senhor tinha dito para Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, e por um só momento subi no meio de ti, te consumirei, porém agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte, tira tudo para a presença de Deus, é isso que Deus está falando. Muitas vezes a gente vai na presença de Deus, se defendendo, que a gente tem isso ou tem aquilo, que a gente tem ministério inclusive, que eu sou pastor, ou que eu sou líder, nada disso importa, quando Deus quer falar com você, e quando Deus vai falar com você, o que Ele tem que falar com você, nada disso importa. Tira o seu atavio, tira o seu enfeite, tira o seu adorno, tira o seu carro do ano, tira a sua melhor casa, que é a que você mais se orgulha dela, tira a sua profissão, cai tudo. Aí você fica aí na presença de Deus, aí você entende que tudo o que você tem é porque Ele te deu. Tudo o que você é porque Ele fez algo na sua vida. E foi isso que Deus fez com aquelas pessoas. Tire os atavios. Esta é a presença de Deus que você quer estar, aonde nada disso importa mais. Por isso que somente Moisés podia estar lá.
Os outros tinham que ficar de longe. Quem está na presença de Deus, fica aí na presença de Deus. Quem não consegue, quem não quer esse tipo de revelação, tem que ficar de longe. Sabe? Você não tem que ter medo, meu irmão, de estudar a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia na perspectiva de que a sua vida vai mudar através do estudo da Bíblia. Sabe? Você não tem que ter medo. Ah, mas se eu ler isso aqui, olha, mas se eu ler isso aqui, eu vou ter que mudar isso aqui. Sabe? A gente tem que ler nessa perspectiva mesmo, de que a minha vida vai mudar. Por quê? Porque nós estamos formando pessoas que querem realmente terem a sua vida mudada. Foi o que aconteceu com Moisés e Josué, lembram? Josué ia para lá, ele ficava o tempo todo lá. Ele já estava entendendo tudo aquilo que ia acontecer. Mas para a gente já ir terminando nesta manhã, eu quero que você venha comigo também nesse texto aqui de Êxodo, porque tem um versículo aqui que ele realmente é chave, é clave para nós hoje, né? É chave para nós hoje. Clave em espanhol, por favor. Aqui em Êxodo 33, versículos do 12, começando do 12, Moisés vai falar assim para Deus, olha bem, ó. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Escuta bem isso. O que Deus estava prometendo para Moisés, Moisés rogou a Deus que ele queria conhecer Deus mais. Sabe? A gente ora assim, sabe, irmãos, muito mais do que orar, sabe, Senhor, guia-me no caminho, e é algo tão importante orar assim, né? Senhor, mostra-me o caminho, sabe? Ele é muito mais do que um mostrador de caminhos. Ele é muito mais do que a tua companhia no caminho. Na verdade, Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E é disso que Moisés tinha que ter o entendimento. Sabe? E Deus falou com isso: eu irei contigo para que você possa descansar. A minha presença vai com você, mas você vai ter que descansar. A minha presença vai com você, mas você vai ter que fazer nada. E quantas vezes nós temos problema por isso? Como é difícil para nós ficar quietos e deixar Deus agir, é ou não é? Ou só eu que tenho problema com isso? E era isso que Deus tinha para Moisés. Olha, sabe, aqui nós vemos uma palavra tão importante no original, no original hebreu. Eu encontrei essa palavra nuach, ou nuach, que se escreve com N-U-A-C-H, que, olha o significado disso, para você entender a profundidade de onde que Deus queria levar Moisés. Essa palavra descanso aqui, esse nuach, ou nuach de Deus aqui para Moisés, quer dizer assim, ó, ser apacentado, ficar aquietado. Quantas vezes a gente tem problema de ser apacentado? Quantas vezes, sabe por que a gente tem problema de ser apacentado? Porque a gente quer fazer a nossa maneira, sabe? E Deus está falando para Moisés: não, você vai ter que ficar quieto, sabe? Você vai ter que ficar quieto. Esta era a presença que Deus estava oferecendo a Moisés. Você quer descansar? Você quer descansar em Deus? Olha o que Deus está falando para você. Você quer descansar? Então deixa comigo. Se você quer descansar, deixa comigo. Ou você acha que você vai encontrar descanso trabalhando em um trabalho 8 horas e pedindo para trabalhar 9, 10 e conseguindo outro trabalho? Tem descanso nisso? Você acha que você vai ter descanso comprando isso mais, eu quero comprar mais, e você acha que tem descanso nisto? Tudo bem se você quer viver assim, porém, deixa eu te dizer, você não vai encontrar descanso nisto.
Não tem descanso nisto. Agora, na presença de Deus, há descanso. Por quê? Na presença de Deus você é apacentado. Na presença de Deus você é apacentado. Aí atrás, pode colocar para mim na tela o Salmo 23, algo que vem no meu coração aqui agora, por favor. Sabe? Desculpa, não passei porque não estava programado. Sabe, mas você continua querendo viver na correria. O que nós estamos pedindo para você, meu irmão, o que nós estamos pedindo para você é simples e puramente: nos ajude a pregar o Evangelho nesta cidade. A gente precisa da ajuda de vocês para pregar o Evangelho nesta cidade. A gente precisa da ajuda de vocês, porque, sabe, tem pessoas aqui que estão tendo uma mudança comportamental incrível e estão compartilhando e vêm correndo para nós e nos dão testemunho de cada vitória que eles estão alcançando. É disso que a gente está falando. A gente está pedindo ajuda para você, nos ajude a trazer para esta cidade esse entendimento. Porque a igreja, meu irmão, ela precisa de saber quem caminha com ela. O crente precisa entender quando ele está caminhando de verdade com Deus e quando ele não está caminhando de verdade com Deus. O crente precisa de entender. Sabe, não estou falando de vir à igreja, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu não estou falando simplesmente de vir à igreja para cumprir um ritual. Eu não estou falando de participar, não, eu estou falando muito mais do que isso. Eu estou falando de que você realmente se renda a Deus por completo, no propósito do entendimento de que realmente o que Deus quer para a sua vida, e que você esteja disposto, porque isso é diferente. Muita gente quer ter o entendimento daquilo que Deus quer para a vida dele, e ele tem esse entendimento, mas ele não obedece a Deus. E é disso que a gente está falando, sabe? Então é muito mais. E Moisés continuou naquele diálogo com Deus, e Moisés chegou num ponto extremo da sua conversa com Deus. Sabe? Moisés chegou no ponto extremo da sua conversa com Deus. Moisés chegou a ponto de dizer no versículo 15 assim, Senhor, se a tua presença não vai conosco, a gente não sai nem daqui. Melhor ficando por aqui mesmo, porque é derrota. Se a tua presença não vai conosco, a gente não vai. Muitas vezes a igreja não entende o que Deus não está na direção que ela está caminhando. Por favor. Quando eu falo igreja, eu estou falando do crente, né? Muitas vezes o crente não entende que Deus o quer mover em outra direção. E Moisés falou: olha, Deus, a gente não quer ir na direção errada. A gente já está cansado de dar volta nesse deserto. A gente já está cansado de viver no entendimento de que se eu tenho mais, eu posso mais, e se eu ganho mais dinheiro, eu tenho mais poder de compra, e se eu tenho mais poder de compra, eu sou mais feliz. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A diferença da igreja para o mundo está exatamente no fato de que Deus está andando com a igreja. É isso que é a nossa diferença para o mundo. E Moisés continuou naquele diálogo com Deus, né? Versículo 16, ele diz assim: como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que estão sobre a face da terra? Não é isso que faz a diferença para mim e para você? Ou a diferença nossa para o ímpio não é essa, que Deus conosco ele caminha, e com o ímpio ele não caminha, porque o ímpio não caminha com Deus. O versículo 17 ele diz assim: então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Agora, para nós terminarmos por hoje, vai chegar um tempo na vida de Moisés, que Moisés chega ao cume do diálogo dele com Deus, ao topo do diálogo dele com Deus. Sabe, aquele ponto aonde Moisés, ele estava tão sedento de presença de Deus na vida dele, de continuar na presença, de viver na presença, de receber revelação na presença, de ser mudado pela presença de Deus, de ter descanso na presença de Deus,
Sabe, que somente estar na presença de Deus para Moisés já não bastava mais. E Moisés então ora ao Senhor no versículo 18, dizendo: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés, você pode morrer se eu te mostrar. Eu rogo-te que me mostres a tua glória. Ele estava dizendo tipo assim: Senhor, eu quero mais. Vamos ficar de pé, por favor. Senhor, eu quero mais. O que Moisés estava dizendo para Deus é isso: eu quero mais da tua presença, eu quero mais estar contigo, eu quero mais do teu amor, eu quero mais descanso para a minha vida, eu preciso de mais descanso para a minha vida. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, proclamarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá, disse mais o Senhor. Aí Deus então faz isso aqui com Moisés: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Talvez tenha sido por isto que o corpo de Moisés, depois dele subir ao Pisga, e Deus mostrar para Moisés a terra, depois de Deus mostrar para Moisés o sonho de toda a vida dele, que era entrar em Canaã, Deus sobe, Deus mostra e fala com ele: está ali, mas você não vai entrar. E diz a Bíblia que, sabe, Moisés caminhou, e o corpo de Moisés inclusive nem se achou. Eu fico pensando, talvez ele tenha morrido porque viu Deus. Eu que estou pensando nisso. Talvez. Agora, correu risco? Correu. Qual é o risco que você está disposto a correr? Eu espero sinceramente, meu irmão, que, sabe, que esta palavra possa mexer com você, como mexeu comigo, quando eu estava preparando isso. Sabe, eu espero, na verdade, que isso possa mudar alguma coisa no entendimento de que, sabe, é muito mais de que a Trinity House of Hope precisa de você para pregar o Evangelho. Não, é muito mais do que isto. É muito mais do que isso, sabe, porque a Trinity é uma igreja, é uma sociedade, quem precisa disso mesmo é você. Quem precisa de ir à presença de Deus é você, quem precisa de ser mudado é você, quem precisa de ter descanso é você. E se você realmente tem este entendimento, você está disposto hoje de falar todos comigo? Não sei se temos o Salmo 23? Temos? Eu sei que você sabe o Salmo 23, todos sabem, né? Eu cresci lá em casa falando, se não soubesse o Salmo 23, quase que eu apanhava do meu pai, entendeu? Mas a gente vai ler ali junto, para que você não leia em outra versão, para que possamos todos juntos, tá bom? Então, a gente vai ler o Salmo 23, e a gente vai terminar com ele, porque ele fala de descanso. Quantos somos ovelhas? Quantos somos ovelhas do pastoreio de Deus? O Salmo 23, e a gente vai ser ministrado também para terminarmos. Vamos dizer comigo: o Senhor é o meu pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Isso é descanso em Deus ou não é?
Isso é descanso em Deus ou não é? Ainda que exista uma pandemia, ainda que exista uma crise, eu vou descansar em Deus. Ainda que a minha família esteja tendo um problema grave, ainda que eu esteja longe do meu ser querido, ainda que eu esteja longe da esposa, do marido, eu vou descansar em Deus. Sabe, existe uma promessa para você e nós terminamos com ela. Mateus 11 diz 28: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. A gente precisa de aprender. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde e achareis descanso para a tua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, no nome de Jesus, que a tua igreja possa estar dentro do entendimento nesta manhã, que precisa ser ensinada e que precisa de aprender a descansar em ti, Senhor, e em ti somente. Que a tua igreja possa viver no entendimento de que nos teus braços está o nosso descanso, Senhor.